Olá pessoal, tudo bem? Continuando, agora nós iremos corrigir o nosso caderno de atividades. Nós estamos lá na página 19, tá? Então, continuando lá. 1. Sobre as cadeias alimentares, complete as afirmativas abaixo com os termos corretos. A. Os organismos autótrofos produzem o próprio alimento. Na cadeia alimentar, eles são chamados de produtores. B. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem a glicose por meio da luz solar, da água e do gás carbônico. C. Os organismos heterótrofos não produzem o próprio alimento, por isso precisam se alimentar de outros organismos vivos. Eles podem se alimentar de plantas, animais ou dos dois, sendo chamados respectivamente de herbívoros, carnívoros ou onívoros. D. Os decompositores, como fungos e bactérias, alimentam-se de restos de matéria orgânica em decomposição. E. O fluxo de energia nas cadeias alimentares diminui progressivamente de um nível trófico para o outro. 2. Vocês fizeram a leitura do trecho, e aí a letra A fala o seguinte: indica os produtores, os consumidores primários e os secundários na teia alimentar citada no texto. Produtores: pastagens, arbustos e plantas. Consumidores primários: alces, veados, pássaros e castores, ou seja, aqueles que se alimentam das plantas. Consumidores secundários: os lobos, que se alimentam dos consumidores primários. B. Marque nas alternativas abaixo todas as consequências causadas pela retirada dos lobos de Yellowstone citadas no texto. Aumento do número de consumidores primários, diminuição de produtores, mudança de hábitats com possíveis migrações. C. Com a reintrodução dos lobos em 1995, a integridade do parque se restabeleceu. Ordene, numerando de 1 a 3, as consequências esperadas dessa reintrodução. Número 1, diminuição de consumidores primários. Número 2, aumento de produtores. Número 3, mudança de hábitats com mais áreas de abrigo para pássaros e o restabelecimento das colônias de castores. 3. Observe a seguir uma representação de teia alimentar e depois faça o que se pede. Então, vocês analisaram lá a teia e a pergunta é: essa teia mostra de maneira simplificada algumas das relações alimentares entre os seres vivos de determinado ecossistema. Sobre essa teia, assinale a alternativa correta. E. O aumento ou a diminuição abrupta do número de qualquer um dos organismos apresentados pode causar um impacto negativo nesse ecossistema. 4. Ao se fazer referência ao ecossistema de um lago dulcícola, 2 conceitos são de importância relevante: o ciclo dos nutrientes e o fluxo da energia. A energia necessária aos fenômenos vitais de todos os seres vivos desse lago é reintroduzida no ecossistema pelo fenômeno da fotossíntese dos produtores, letra D. 5. Identifique um dos processos para compor e renovar as comunidades vegetais a que se refere o texto acima. Justifique a sua resposta. Tá? Então, os processos fundamentais realizados pelos mamíferos, que seriam a dispersão das sementes. Como que isso acontece, pessoal? Os animais se alimentam dos frutos, tá? E aí, essas sementes que estão ali dentro dos frutos não são digeridas, porque por fora delas tem uma películazinha de celulose e, portanto, o que acontece? Ao cair no solo, tá? Essas sementes vão germinar em novos locais e se desenvolver em plantas adultas. E a herbivoria, tá? Então, o que acontece? Os herbívoros auxiliam na quebra da dormência de sementes.
e, portanto, a diminuição de vegetais competidores. Então, são as duas formas, tá? Dispersão de sementes e herbivoria. B. Identifique a que nível trófico da cadeia alimentar pertencem as antas e as queixadas. Tá? Então, as antas e as queixadas são organismos herbívoros, ou seja, se alimentam de plantas, portanto, são consumidores primários e ocupam o segundo nível trófico. Tá? Lembra da pirâmide alimentar, pessoal? Tá? Então, existe lá a teia alimentar e a pirâmide alimentar. C. Explique o que a ausência de antas e queixadas pode causar nas populações de seus consumidores ao longo do tempo. O que acontece, gente, se some a anta e some a queixada? Os animais maiores, que são os seus predadores, vão ter uma carência de alimentos. Vai ocorrer competição, né, entre esses indivíduos, entre essas populações, e isso pode levar, ao longo do tempo, à extinção dessas espécies, né? Página 22. Composição do ar e os ciclos naturais. O gráfico a seguir representa a quantidade dos principais gases que compõem a atmosfera terrestre. Escreva nos locais indicados o nome do gás ou dos demais componentes e a sua porcentagem na atmosfera. Então, oxigênio ali em verdinho, aproximadamente 21%. Em vermelho, gás carbônico, vapor d'água, outros gases, e corresponde a 1% da atmosfera. E em azul, nitrogênio, 78%. 7. As afirmações a seguir se referem a alguns ciclos biogeoquímicos. Analise-as, identificando o ciclo a que dizem respeito e classificando as frases com as letras N para o ciclo do nitrogênio, C para o ciclo do carbono e O para o ciclo do oxigênio. Então, esse gás é liberado no ar após a fotossíntese, letra O. Esse elemento está presente em praticamente todas as substâncias que formam os seres vivos. Letra C. Bactérias associadas às raízes de plantas fazem a fixação deste gás, enquanto a maioria dos seres vivos não consegue absorvê-lo na forma gasosa. N. É o gás utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. Letra O. Descargas elétricas na atmosfera podem auxiliar na fixação desse gás. Letra N. Na forma de gás carbônico, é eliminado na respiração, na decomposição de resíduos de seres vivos e como produto da combustão. Letra C. Carbono. Pode se combinar, formando a camada de ozônio. Letra O. 8. Com base em seus conhecimentos sobre os ciclos biogeoquímicos, observe o esquema e assinale V para verdadeiro e F para falso. Tá? Então, a sequência ficou assim, pessoal. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. 9. Um dos desafios dos agricultores é aumentar a produtividade das terras de forma eficiente e com baixos custos. Sobre o assunto, leia o trecho da reportagem e responda as questões. Então, vocês fizeram lá a leitura do texto. E a questão A diz o seguinte: considerando a situação apresentada pelo texto e o impacto ambiental da aplicação de fertilizantes industrializados, que recomendação seria mais apropriada para reduzir o uso de fertilizantes e garantir a presença de nitrogênio nas plantações de milho? Pessoal, existe uma técnica, né, chamada rotação de cultura, e aí você alterna lá o plantio de leguminosas, como por exemplo feijão, soja, tá, com outras plantas. Nessas leguminosas, gente, lá na raiz, existem algumas bactérias do gênero Rhizobium, e essas bactérias, elas conseguem fornecer
o nitrogênio que foi absorvido, tá? B. Represente por meio do esquema como o ciclo o nitrogênio entra nas ceias alimentares até chegar nos animais. Ali na B vocês teriam que fazer o ciclo do carbono, tá? Do nitrogênio, perdão. E aí vocês têm esse desenho, gente, quer ver? Deixa eu ver que página. Aqui na página 34, tá, gente? Ó. Aqui tem um esqueminha do ciclo do nitrogênio que vocês poderiam estar usando de base. 24. 10. Observe o esquema abaixo que trata do ciclo do carbono. Assinale a alternativa que apresenta os processos correspondentes aos algarismos 1 e 5, respectivamente. Então, letra E, fotossíntese, nutrição, respiração, decomposição e combustão. 11. Desde o final da década de 1980, o controle do tabagismo no Brasil vem sendo realizado por campanhas do Ministério de Saúde, que tem como objetivo reduzir o número de fumantes e, consequentemente, o número de mortes relacionadas ao consumo de derivados do tabaco. As campanhas incluem ações educativas, de comunicação, de atenção à saúde, para tentar impedir que pessoas comecem a fumar, para incentivar o fim do hábito de quem é fumante e para proteger a população da exposição à fumaça do cigarro. Considerando o texto e os seus conhecimentos, explique por que o tabagismo é considerado um problema ambiental. Pessoal, não só para os seres humanos, mas um problema ambiental, porque o cigarro libera substâncias que são tóxicas no ar, tá, gente? Então, é um problema aí até de saúde pública, né? Por quê? Porque a pessoa que está do lado, ela se torna fumante passivo. E aí, vai sofrer os mesmos malefícios de um fumante, né? Que tem consciência do que está fazendo ali, que tem a escolha. Então, a pessoa que entra em contato com a fumaça também é considerada fumante, tá, gente? Só que fumante passivo. 12. Perdão, ela não é considerada fumante, né? Ela está inalando essas partículas poluentes. 12. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as doenças transmitidas pelo ar e uma maneira de evitá-las, tá? Então, letra C, sarampo e gripe, deixar os ambientes bem ventilados. Página 25, água no planeta. Eu vou cancelar esse vídeo porque ele está ficando extenso e vou continuar em outro, tá bom, pessoal?